pouquinho para vocês primeiro da coleção que a gente tem, que ela é a coleção Cérebros Pifados, que ela vai falar sobre as 14 distorções cognitivas que a gente tem conforme a TCC de Beck. Esse aqui, por exemplo, ele vai falar sobre a flexibilização da visão do túnel. Aí depois a gente tem esse daqui que vai falar sobre a ideia de lidar com a personalização. Enfim, nós temos 6 desses aqui por enquanto. O que são as distorções cognitivas? As distorções cognitivas são, digamos que, uma forma de embaçar a nossa visão da realidade, vamos, mais ou menos. Então, o que seria isso? Por exemplo, quando a gente tem uma ativação emocional e a gente acaba vendo o mundo de outra forma por causa disso. Por exemplo, a ideia que muitos psicólogos usam do óculos das emoções, do óculos da distorção. Que significa o quê? Que quando eu estou com uma ativação emocional, eu posso ter a tendência, ou quando eu estou com uma das minhas distorções cognitivas, eu posso ter a tendência de enxergar as coisas de um ponto de vista errado, contaminado, por conta daquela distorção cognitiva. Por exemplo, com a catastrofização. Essa eu acho que é uma distorção bem comum, que acontece com muitas pessoas. Comigo, por exemplo, já aconteceu. Que é quando a gente tem a ideia de que tudo vai dar errado, digamos assim. E as coisas parecem bem piores do que elas são realmente. Então a gente já sai pensando que tudo vai dar errado, que o dia vai ser péssimo, que eu não vou passar naquela entrevista de emprego, que o meu dia vai ser ruim mesmo, e aí torna tudo muito pior. Então, não vou conseguir aquela entrevista de emprego, vou ser demitido do emprego que eu tô ainda e minha vida vai ser um horror. Então a gente enxerga as coisas muito pior do que elas possam ser. E aí essa é uma das distorções cognitivas, nós temos 14. A gente recebeu uma pergunta de uma pessoa perguntando qual é a distorção mais difícil de tratar na clínica. Então, na verdade, assim, eu acho que não tem uma mais difícil, ou não tem uma pesquisa que nos responda qual a distorção é mais difícil de tratar. Eu acho que quanto a isso depende muito do quanto a pessoa tem aquela distorção impregnada nela. Quanto mais aquela distorção estiver forte, quanto mais ela acreditar naquele ponto de vista, mais difícil vai ser da gente mostrar para ela que ela tá com uma visão distorcida, que ela tá enxergando o mundo com uma perspectiva que não é tão legal assim, que tá contaminada. E por que é tão importante a gente trabalhar com as crianças desde cedo as distorções cognitivas? Porque muitas vezes as distorções acabam fazendo com que a gente tenha vários prejuízos no nosso dia a dia. Por exemplo, uma das distorções que a gente tem aqui, inclusive, é essa daqui, lidando com a visão, com a personalização. Aquela ideia, por exemplo, que a gente tem algumas vezes de que as pessoas estão agindo estranho, eu devo ter feito alguma coisa errada, ou que as pessoas estão nos culpando por alguma coisa e a gente acaba se afastando. Então, muitas vezes as crianças têm essa questão também até na escola, um isolamento social, uma questão mais nesse sentido. E aí, se a gente entende um pouquinho sobre esses processos, desde a infância fica mais fácil da gente se tornar um adulto saudável, porque tu vai conhecer as distorções que a gente tem e quando tu estiver com uma distorção cognitiva, tu vai saber identificar e limpar o teu pensamento de uma forma mais clara, mais acessível, para que tu não tenha o teu pensamento contaminado por essa distorção, para que isso não acarrete um prejuízo no teu dia a dia, no convívio com as pessoas, ou até nas tuas tarefas diárias, porque quando a gente acha que uma coisa vai dar errado, a gente já vai um pouquinho mais mobilizado, às vezes mais ansioso, e a situação se torna mais difícil de lidar. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer as distorções. E assim, como ele já tem os 6 livrinhos básicos, a ideia principal é tu poder ir falando com a criança sobre cada um deles, né, e dar o tempo para ela aprender sobre aquela situação.